ouvindo Saul, me matarás. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos, e diz: vim sacrificar ao Senhor, e convidarás Jessé a sacrificar, e te farei saber que há de fazer. Ungir-me-á a quem eu te disser. E fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor. Amém? Feche os teus olhos. Fala: Senhor Deus, fala comigo, porque eu estou aqui para te ouvir. Pode se assentar, glorificar a Jesus, bem alegre e bem contente. Irmãos, hoje, nesta noite, eu quero trazer uma palavra ao seu coração, que vai fazer com que você possa refletir sobre a sua vida, que você possa fazer uma reflexão como é a sua vida com Deus. Porque, irmãos, é muito triste quando vimos a vida de um irmão ou de uma irmã que vive na igreja, mas não tem nenhum propósito. Você entende que ele está na igreja por uma obrigação, ele está na igreja porque ele tem medo do inferno, ele está na igreja porque ele não quer ficar doente, ele quer que o Senhor cura, ele quer que o Senhor repreenda a enfermidade. Muitos irmãos não entendem que estar aqui na presença de Deus, nós temos que estar com um propósito fincado em nosso coração. Entendemos, irmãos, pela palavra de Deus, que temos que agradar a Deus. Irmãos, quando nós olhamos para a vida dos profetas, dos homens de Deus, costumamente você vai ler uma frase dizendo assim: ele achou graça aos olhos de Deus. Ou então vice-versa, Deus achou graça aos olhos, amém, na vida de fulano. Isso quer dizer, irmãos, que de alguma forma, de alguma maneira, aquela pessoa escolhida ou adotada por Deus atraiu a presença de Deus, atraiu o olhar de Deus, atraiu a preferência de Deus. Ei, preste atenção. É natural você olhar para você e dizer assim: ei, eu sou um pecador, eu sou uma pecadora, eu sou uma pessoa falha, mas mesmo assim Deus me escolheu. Sabe por quê? Porque Deus, irmãos, Ele está olhando no profundo do coração. Por mais que você tenha falhas, por mais que você seja um pecador, mas as suas qualidades, a sua bondade, ela é acima daquilo que possa negativar a tua vida. Como se Deus dissesse: ele pode ser assim, mas ele tem uma qualidade a qual eu me agrado. Ele pode ter esse defeito, mas ele tem algo na vida dele que extremamente me agrada. Quem pode entender, diga glória a Deus e aleluia. Então Israel vivia um tempo difícil, irmãos. Imagine uma nação eleita para vencer, mas que agora estava perdendo. Imagine, irmãos, uma nação cujo Deus era o Senhor, Deus de Israel, o Todo-Poderoso, mas essa nação estava de joelhos diante do inimigo. Sabe por quê? Porque quem estava no poder, quem estava à frente, estava corrompido diante de Deus. Alguém que não deveria se desviar da presença de Deus, agora estava desviando. Sabe quem era? Era o rei Saul. O rei Saul, irmãos, ele estava mergulhado em pecados, ele estava mergulhado em desobediência. Amém? Para você entender, Saul, ele estava buscando pessoas que não eram de Deus, estava buscando, amém, profetas que não eram de Deus para se consultar. Então Deus disse: não, eu não divido a minha glória a ninguém. Irmãos, agora eu quero te dizer uma coisa: quando o homem sai da presença de Deus, preste atenção, amém, Satanás vem com uma avalanche na vida dele. Satanás mira ele como alvo e disse: agora é a minha vez, agora é a minha chance de jogar a vida dele por terra. E
irmãos, a Bíblia diz que Deus olha para a terra e vê, irmãos, a nação dele que era eleita, sendo humilhada, sendo fracassada, por causa de uma pessoa irresponsável que estava sob o poder de Israel. Mas Deus, ele começa a preparar, ele começa a providenciar. Sabe o que eu entendo aqui, irmãos? Às vezes você pensa que é exclusivo. Será que Deus irá colocar outro? Às vezes, irmãos, nós entregamos a nossa cadeira porque achamos que não somos, amém, responsáveis. Às vezes entregamos o nosso carro e colocamos outra pessoa porque acreditamos que não somos dignos. Mas eu quero te dizer uma coisa: quando Deus abre uma porta, ninguém fecha, e quando ele fecha, ninguém abre. Isso quer dizer que quando ele chama, quando ele coloca, não há ninguém que possa impedir o projeto e a manifestação de Deus. Ei, irmãos, Deus olha para Saul e diz: eu não suporto, eu tenho nojo desse homem. Olha o que ele está fazendo. Porque tem uma coisa, irmãos, o homem cair, mas tem uma coisa, o homem viver caído. É diferente. Quando o homem de Deus cai, irmãos, o céu se move, a misericórdia de Deus o alcança. Mas quando o homem vive caído, a ira de Deus se derrama sobre ele. Quem pode entender, diga aleluia. Aí, irmãos, existia um profeta sobre Israel naquele tempo que se chamava Samuel. E uma certa feita Deus vai até Samuel e disse: Samuel, até quando tu terás dó de Saul, sendo que tenho eu rejeitado ele? Irmão, se tem uma coisa ruim em nossa vida, é ser rejeitado por Deus. Se existe, irmãos, algo terrível em nossa vida, e tem gente que não conhece a Deus e está dizendo: Deus não rejeita ninguém, Deus não abandona ninguém, você está muito enganado. Quando Deus olha para o irresponsável e vê que ele não é digno, a Bíblia diz que Deus o rejeita. E Deus o rejeitou. E Deus visita o profeta Samuel e disse: você vai descer até Belém, e lá em Belém você vai na casa de Jessé, e quando você for na casa de Jessé, você reúne os filhos de Jessé, e que eu tenho provido, que eu te mostrarei, amém, para ser rei sobre toda Israel. Quem pode entender, diga glória a Deus. Ei, irmãos, às vezes você está morando em uma cidade chamada Belém. Isso significa uma cidade pequena, uma cidade sem oportunidade, uma cidade sem chance. Mas eu quero te dizer: se você estiver morando em Belém, mas se você tiver uma qualidade que Deus agrada, se você tiver, amém, encantado nos olhos de Deus, você pode ter certeza, uma hora ou outra, o seu endereço será conhecido por Deus, o seu endereço será visitado, a sua vida será recompensada pela tua fidelidade. E agora ele teve, porque ele disse: se eu sair daqui da onde eu estou, amém, de Israel, e for até Belém, e Saul ficar sabendo que eu ungi alguém na rede de Israel, ele vai mandar me matar. Mas quem mandou foi Deus. Se Deus mandou, eu vou. E quando ele foi, irmãos, sabe o que eu admiro? Quando um profeta, presta atenção, quando um profeta chegava num ambiente, as pessoas temiam, porque sabia que a palavra do profeta, ela tinha peso, ela tinha autoridade. E quando eles vê Samuel chegando na casa de Jessé, sabe, Jessé começa a ficar com medo. Ele faz uma pergunta: tu veio em paz ou não? Ele diz: eu vim em paz, sacrificar uma bezerra a mandar do Senhor, porque Deus tem provido um filho teu para ser rei sobre Israel. Porque Deus rejeitou aquele que está no trono lá, que é Saul, e Deus escolheu um dos teus filhos. Sabe o que eu imagino, irmãos? Saul, amém, Jessé, sem saber o que fazer, ele começa a imaginar os seus filhos. Amém, eu tenho Samar e Nadab, eu tenho filhos fortes, eu tenho filhos bonitos, eu tenho filhos que quase não pega sol, quase não sai do trabalho, que fica aqui preparado dentro de casa para uma grande demanda. Eu vejo, irmãos, um sacrifício acontecendo. Para quem não sabe,
é pegado aquela novilha esquartejada e colocada em cima do altar. Amém. É servido uma fogueira para queimar aquela carne, amém, aquela fumaça subir como essência aos olhos de Deus, para que um sacrifício de obediência, para escolher um profeta, amém, de um melhor rei sobre Israel. E agora é feita uma reunião. E naquela reunião, Jessé dizendo a todos os seus filhos, ali estavam os seus 7 filhos que ele tinha, está presente naquele lugar. E eu vejo, irmãos, o profeta com uma botija de azeite como essa, uma botija de azeite preparado, sabe para quê? Para um dia aquele que era escolhido para ser rei sobre Israel. Ei, irmãos, se fosse eu ou se fosse você, sabe como é que estaria o seu coração? Amém? Já pensou? Amém? Amanhã, depois, eu serei sobre todo Israel. Imagine eu morar naquele palácio real. Imagine eu dominar todo esse país. Imagine eu ter uma vida farta, uma vida próspera e uma vida cheia de autoridade e abundância. Já imaginou isso? Eu vejo aqueles filhos de Jessé torcendo e no seu coração querendo, palpitando, desejando aquele momento, desejando aquela hora. Mas o que acontece, irmãos? Se tem uma coisa triste em nossa vida, preste atenção, irmãos. Preste atenção. Preste atenção. Se existe uma coisa triste em nossa vida, é ser reprovado por Deus. E o que eu vou dizer agora pode mexer com o seu consciente, com a sua mente, pode mexer com a sua vida. Você pode falar assim, missionário, isso é um absurdo o que você está falando. Mas Deus rapidamente coloca o ser humano sobre a balança e fala assim: olha, eu vou ver o nível de qualidade, o nível de aprovação e o nível de reprovação. Eu vou ver se as qualidades dele cobrem os defeitos. Eu vou ver. Amém? Quando eu coloco essa mão em cima da balança, disse: não, esse é covarde, esse é medroso, ele tem presença, tem aparência, mas eu tenho coragem. Esse tem presença, esse tem tudo, mas é um frouxo. Esse tem presença, é grande, leva jeito para coisa, mas é reprovado por mim, porque não possui o poder e o espírito da excelência. Não quero. Tira. Aí vem a minha nave, irmãos. Eu imagino Jesus dizendo assim: olha, aquele melhor foi reprovado. Agora esse aí, eu olho ele, olha como é que ele é forte, olha como é que ele tem o cabelo, olha como é que ele tem o corpo, olha como é que ele tem filho, olha como ele tem presença. Ei, irmãos, tem pessoas que têm presença, tem pessoas, irmãos, que é rodeado de amigo. Aí tem crente que fala assim: sabe por que ele tem bastante amigo? Porque é uma pessoa de Deus, é uma pessoa especial, é uma pessoa, não, irmãos. Sabe por que às vezes ele tem muito amigo? Porque é frouxo, porque é mentiroso, porque é bonzinho, porque é legal, porque passa a mão em tudo, porque, irmãos, não tem coragem de olhar nos olhos e dizer a verdade. Irmãos, tem pessoas que Deus tem nojo, é popular, é famoso, tem muito amigo, mas é covarde. Não quero. A Bíblia diz que passou 7, irmãos, e Deus não fez jeito. Você já imaginou, irmãos, você vir lá, amém, de Israel, da capital de Israel, ir até Belém? Quando chegar em Belém, você fazer uma reunião, dizendo que vem no nome do Senhor, passa todos os seus 7 filhos, e Deus não escolhe nenhum. Há momento da nossa vida que Deus, Ele nos prova. Deus quer saber se realmente você é fiel no seu coração, se realmente você quer algo. Porque tem gente que fala assim: não, missionário, eu tenho uma vontade tão grande e na oração, mas nunca vem. Eu tenho tanta vontade, amém, de participar novamente de uma vigília, você faz, não vem. Ah, mas eu tenho uma vontade de pregar.
pregar, eu tenho uma vontade de viajar, eu tenho uma vontade de fazer a obra de Deus. Você escala, ele não faz. Não é segundo o coração de Deus. Não é segundo. Porque tem gente que tem presença, leva jeito, mas não tem vontade, não tem fidelidade no coração. Eu tenho certeza que Deus, ele olha no nível. Tem pessoas que ficam sem entender, não sei. Até na época de Jesus, irmãos, aquela multidão que dizia que era santa, que dizia que era fariseu, que queria apedrejar aquela prostituta, que queria condenar Zaqueu, amém? Aquela multidão que dizia que era santa. Sabe o que Jesus dizia? Amém? Eu vou largar todos vocês plantados aqui e eu vou pousar lá na casa de Zaqueu. A Bíblia diz que Jesus deixava aquela multidão que se achava santa demais, que não pode misturar com ninguém, porque tem gente, irmãos, que depois que você cai, que você peca, ele não te cumprimenta, ele não conversa com você, ele tem medo de você, sabe por quê? Porque não tem o Espírito de Deus. Porque a pessoa que tem o Espírito de Deus, irmão, quanto mais caído você está, quanto mais falho você está, mais ele tem coragem de colocar o dedo na sua face e entregar o que Deus tem que entregar. Agora, quando você vê um crente que parece que você é um assassino, que parece que você, amém, é um sanguinário, só porque você caiu, não tem o Espírito de Deus. Eu desafio. Aí, irmãos, começa uma dúvida. Houve, amém, essa cerimônia, houve aqui essa celebração, passou todos os seus filhos e ninguém foi escolhido. Aí Samuel olha para Jessé e diz assim: todos os seus filhos estão aqui. Aí, irmãos, aquele pai, porque a Bíblia diz que pode uma mãe esquecer o filho que gerou no ventre, mas Deus não esquece sequer de um filho seu. Às vezes o seu pai pode esquecer de você. Sabe por quê, irmãos? Que às vezes o nosso pai, ou a nossa mãe, ou nossos irmãos esquecem de nós. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque você tem uma grande promessa. Sabe por quê? Que às vezes a pessoa que mais podia lembrar de você esquece de você, porque você tem e possui uma grande promessa. Sabe por quê que alguém pode esquecer de você, irmãos? É porque você fica tão perto de Deus que você fica longe deles. Porque quem não tem Deus, irmãos, ele precisa se apegar com alguém. Quando você vê, sabe aquelas pessoas que têm medo de ficar sozinho, tem medo de ficar pobre, tem medo de perder a amizade com fulano, se sujeita, mente, nega, engole tudo para manter aquela amizade, porque no dia de Natal eu quero que alguém venha na minha casa, porque no dia do meu aniversário eu quero ganhar presente, porque no dia tal eu quero te dizer uma verdade. Amém? Seja mais Deus, amém? Tenha a sua vida na presença de Deus. Se a amizade não te aceitar da forma que você serve a Deus, amém? Que ele se retira. Sabe por que às vezes o pai esquece o filho? É porque confia. Quando você vê alguém, e quando você vai viajar, não se preocupa, porque ele sabe que você é responsável, porque ele sabe que você anda certo, porque ele sabe que você é uma pessoa além direita, sabe que você é uma pessoa de Deus, sabe que você é uma pessoa obediente, sabe que você é uma pessoa cheia de princípio, então ele nem lembra você. Mas quando é uma pessoa que dá trabalho, amém, quando sai de casa nós já ficamos preocupados. Meu Deus, saiu correndo demais, fez aquela curva muito rápida, amém, tem medo de levar sozinho, é briguento, é cheio de confusão, é cheio de desobediência, não serve a Deus, nós ficamos preocupados. Mas quando nós esquecemos de alguém, é porque nós temos total confiança. Aí ele pergunta: não tem mais ninguém? Ele diz assim: mas tem lá no campo um menor. Irmão, se é ser escolhido, seja o menor, seja o último. Tem gente que fica preocupado se não for o primeiro do cartaz, tem gente que fica preocupado se não for, amém, o preferido, tem gente que fica preocupado, irmãos, se não for tratado como honra, não for tratado como respeito. Muitas vezes no meio
pessoas na hora do almoço nem lembram de você. Fez uma reunião, mas fulano não chegou, não estou nem aí. Aí todo mundo come, todo mundo bebe. Aí você chega. Sabe o que é isso? Às vezes é porque você tem promessa. Às vezes é porque você é escolhido. Mas quando Deus, irmãos, Ele diz: não, vocês não vão fazer isso. Sabe o que acontece? Manda chamar. Olha, irmãos, eu vejo um profeta que fica revoltado. Irmão, se fosse eu, tivesse a altura que Samuel tem, se fosse eu, sabe o que eu dizia? Eu dizia assim: Jessé, tu é um baita do irresponsável. Deus manda você reunir os seus filhos, você pega só o miolo, você pega só quem você pensa que é seu filho. Você é irresponsável. Aí quando olha no relógio, era a hora de almoço. Sabe o que ele faz? Ninguém come, ninguém almoça, ninguém come nada enquanto o último, o pequeno, o menor não vier. E aí? Você sabia, irmãos, que é falta de respeito quando alguém convidado, porque Davi era para ser convidado, aí está ali junto com seus irmãos. É falta de respeito quando você convida alguém e antes dele chegar, você senta à mesa e come. É bíblico, tá? Não come ninguém enquanto ele não chegar. Aí vai alguém correndo, irmão, está no campo. Lá estava Davi apacentando ovelha. A minha Bíblia diz que ele era ruivo, amém, que ele era de boa aparência, ele era agradável. Sabe por quê, irmãos? Tem pessoas que pensam, amém, que a pessoa de Deus, eu não tenho amizade porque eu sou crente. Não, irmãos, tem gente que não tem amizade porque é covarde, é mentiroso, é cego, amém, não dá valor nas amizades. Mas uma pessoa que serve a Deus com sinceridade, amém, ele pode ter poucas amizades, mas a amizade que ele tem, conhece muito bem ele e ama muito, porque sabe que é verdadeiro, que é fiel e cheio de princípios. E agora, Davizinho vem, ninguém come, todo mundo com fome. Alguém olhando para o relógio dizendo: ei, será que Davi vai demorar? Nós vamos ficar sem almoço por causa de Davi. De repente, irmãos, Davi está se aproximando. E quando Davi está se aproximando, Deus nada lá no céu diz: amém, pega o azeite, pega esse chifre cheio de azeite e derrama sobre ele, porque é esse que eu tenho escolhido para ser rei sobre Israel. Sabe o que eu quero dizer para você aqui nessa noite? Se você estiver entendendo o mistério, Deus está falando com você aqui essa noite. Quem sabe até hoje a sua vida tem sido uma vida sem expectativas, sem esperança, mas Deus está abrindo uma porta dizendo: seja fiel, seja justo, seja, irmão, transparente, e assim, no momento de Deus, no momento certo, Ele vai te convidar como convidado de honra e vai colocar você diante dos seus inimigos e vai te ungir e dizer: esse é meu escolhido. Eu costumo dizer que o escolhido de Deus é rejeitado pelos outros. Irmãos, a Bíblia diz em Isaías 55 que Jesus, as pessoas não queriam nem olhar para ele, para não despertar curiosidade, para não transmitir uma mensagem assim: olha, ele está admirando, ele está me admirando, por isso que eles estão me olhando. A Bíblia diz que eles viravam a face, viravam as costas para Jesus, fazendo de conta que Jesus não era nada, que não era ninguém. Às vezes você está preocupado: eu quero que Deus me escolhe, mas não sei por que os outros têm promessa e eu não tenho. É porque muitas vezes você pega uma vida de pressão, você não tem uma vida espontânea, que às vezes você não faz a vontade de Deus porque você tem um desejo, você faz a vontade de Deus porque alguém está te pressionando. Eu vou dizimar porque senão o pastor não vai virar ceia. Eu vou dizimar porque senão, irmãos, isso tem que ser algo no seu coração. Eu vou ofertar porque o pastor fica pedindo. Eu vou fazer isso porque se eu não ir na igreja, amém, no próximo culto o pastor vai estar pregando em cima de mim.
Não, irmãos. Sabe por que Davi era segundo o coração de Deus? Se você conhece a história de Davi, você vai entender que Davi pecou por várias vezes. Davi errou por várias vezes. Mas sabe por que ele era segundo o coração de Deus? Sabe aquele soldado valente, amém, que ia na guerra e amém, que matava mesmo para defender o seu povo, defender a sua nação? Sabe aquele soldado que não tinha medo de nada, que enfrentava tudo, amém? Do outro lado, ele era um ser humano quebrantado, cheio de amor, cheio de qualidade, alguém que tinha coragem, amém, de pegar a sua coroa de rei e colocar no chão, tirar o seu terno, amém, a sua roupa e colocar no chão e descer no arraial e adorar a Deus, assim como todos estavam adorando. Aquele mesmo homem que estava sentado sobre a cadeira, amém, com um bastão na mão, dizendo: eu sou rei sobre Israel. Ele era o mesmo homem que tinha coragem de olhar para trás e dizer: eu quero usar de beneficência para a vida daqueles que me ajudaram. Eu quero ter no meu coração a minha espontânea gratidão por todos que me ajudaram. Essa era a qualidade de Davi. Sabe por que Davi era segundo o coração de Deus, irmãos? A Bíblia diz que ele fazia questão dos mínimos detalhes. Às vezes você pensa assim: eu tenho só 2 moedinhas, eu nem vou levar para a igreja. Você não está fazendo questão dos mínimos detalhes. Eu trabalho muito, e quando termina o meu serviço, o culto já está terminando, eu nem vou para a igreja. Você não faz questão dos mínimos detalhes. Irmãos, no começo da minha fé, eu saía do meu trabalho 8h15, e todo sujo do jeito que eu estava, eu ia para a igreja. Quando eu entrava na igreja, irmão, os irmãos ficavam me olhando e eu dizia: eu não estou nem aí, eu quero receber uma palavra, eu quero receber uma revelação, eu quero receber uma profecia, eu quero receber o que Deus tem para a minha vida. Sabe o que eu quero te dizer essa noite? Que Deus está olhando para você e te perguntando: eu faço questão dos mínimos detalhes. Por isso que Davi teve tantas vitórias na sua vida. Porque é difícil alguém ser de Deus, irmãos, e ter vitória. É difícil demais. É difícil alguém, irmão, ser de Deus e ser uma pessoa rica. Mas Davi não era rico. É porque você não conhece a história. Não tem como um rei ser pobre. Não tem como. Só para você conhecer a riqueza de Davi, você olha para o filho dele e recebeu herança, que foi Salomão. Salomão, para quem não sabe, foi um dos homens mais ricos da terra. Filho de Davi. Então é possível, sim, irmãos, você servir a Deus, agradar a Deus e possuir grandes coisas nessa terra. Você tem grandes vitórias nessa terra. É possível, sim, irmãos, você ser um desprezado lá no campo, amém, apacentando ovelha, e ser um escolhido por Deus, vai estar no maior topo do mundo, aqui nesse mundo. Tudo é possível. Só que você precisa agradar a Deus. Quem sabe você está aqui no banco nessa noite. Se eu tirar uma foto de você aqui, amanhã ou depois, alguém vai olhar essa foto e dizer: eu já congreguei com ele, eu já congreguei com ela. Hoje, olha onde ele está, olha onde ela está. Mas um dia ele esteve na mesma altura que eu estive. Sabe por quê? Porque o que você quer para o seu futuro, irmãos, você precisa processar hoje. Tem gente que fala assim: não, quando eu for levantado, aí sim eu vou orar. Quando eu for levantado, aí eu vou ler a Bíblia. Quando a minha vida estiver melhor, aí eu vou fazer compromisso com Deus. Aí quando eu estiver assim, eu vou fazer isso. Não, irmãos. Davi foi fiel no pouco. A Bíblia diz que quando via um leão para pegar o ovelha de seu pai, ele encarava o leão e salvava a ovelha. A Bíblia diz que quando vinha um urso enfrentar, irmãos, ele encarava o urso e salvava a ovelha. Sabe por quê? Porque ele fazia questão de detalhes. E os detalhes na qual, amém, ele fazia questão, era aquilo que agradava a Deus. Deus olhava para ele e dizia: você é um adulto, você é um assassino.
Mas você tem uma qualidade que cobre tudo isso. Você tem uma qualidade que ultrapassa aqueles bonitinhos lá, os seus irmãos, amém, que não suja mãos, não pega poeira, não pega sol, se acha o santarrão, mas são covardes. Mas você não, Davi. Você não fica na sombra, você está no sol. Você não fica dentro de casa, você está trabalhando. Deus está procurando, irmãos, pessoas que têm interesse. Mas não é interesse de ser grande, irmãos. É interesse de ser fiel. É interesse de ser escolhido. É interesse de ter promessa. É interesse, irmãos, de fazer a diferença. Porque se nós continuarmos, eu vou fazer esse depende, eu vou fazer esse rejeito. Não, irmãos, nós temos que ter um compromisso. O compromisso que agrada a Deus é quando você adota aquela causa e coloca ela no coração e diz: agora eu vou. Quem recebe a palma da glória? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe você. Deus multiplique a sua fé, que o Espírito Santo de Deus continue falando e que essa mensagem continue te alertando que Deus está olhando para mim, para você, escolhendo, amém, grandes adoradores, pequenos adoradores que tenham vontade de receber, amém, todas as promessas da parte de Deus. O desejo, irmãos, não pense que a sua vida vai se resumir nisso, mas acredite que grandes coisas estão por vir na sua vida. Toma posse em nome de Jesus. Feche os olhos. Eu não quero ser rei. Eu não quero sentar numa cadeira, num trono, porque eu não tenho chamado para isso. Mas Deus quer te exaltar naquilo que você tem chamado. Deus quer te escolher naquilo que você tem vocação. Deus quer te colocar naquilo que você almeja para a tua vida. Deus quer te exaltar naquilo que Ele te escolheu. Ele não te escolheu para você ficar dessa forma que você está. Deus te chamou para você continuar dessa maneira que você está. Deus te chamou para fazer a diferença. Deus te chamou, sabe para quê? Para reinar. Deus não te chamou para ficar estacionado como você está. Mas Deus te chamou para você reinar em cima da vocação que Ele te colocou. Deus quer que você seja o melhor. Deus quer que você seja o maior naquilo que Ele te chamou. Toma posse, bate palma na glória. O Espírito Santo de Deus continua falando com você. O Espírito Santo de Deus me revela que 4 pessoas, que Deus tem coisas grandes sobre a tua vida. Mas eu preciso de você levantar a sua cabeça e começar a partir de hoje, amém? Mudar a sua vida na presença dEle. Cadê vocês? 4 pessoas, vou ensinar, porque a promessa é grande. Uma, não é. 2, tem mais. 3, tem mais. Não é. Tem mais. Bate palma. Deus te chamou para algo. Deus te chamou para algo. 2 pessoas. Não quer? Tem gente que é projetado para algo. E ele não sabe. Às vezes sabe, mas não se coloca na posição. Se coloca na posição, irmãos. Se coloca no propósito. Cadê você? Cadê a outra pessoa? Não quer? Não quer? Bate palma agora. Deus vai dizer que num tempo difícil, presta atenção, num tempo difícil, Deus vai te levantar por cabeça. E ai de ti, se não fazer da forma que tem que ser feito. Cadê você? Amém? Que não nada nem tem. Ali, ó. Isso. Mas hoje eu estou no banco. Hoje eu estou sentado. Hoje eu sou o segundo. Hoje eu sou o último. Mas amanhã
tempo difícil, Deus coloca você. Amém? Você está aqui, ó, só reservando o momento. Na hora de Deus, Deus vai te colocar lá em cima. Cadê a outra pessoa? Amém? A outra é o vírus. Levanta a mão. Amém? Isso aí. Amém? Bate palma, meu. 11 pessoas em nosso meio. É para você organizar a sua vida. Porque senão o Senhor vai cobrar. Amém? O Senhor vai cobrar. 11 pessoas. Marca essas pessoas aí, irmãos. Ah, mas você viu quando você fulano? Não ora não. Não ora. Porque Deus já avisou. Deus já avisou. Deus não vai permitir você ficar orando para Jonas, nem para Judas não. Amém? Cadê vocês? E agora? Se organizar, senão Deus vai cobrar. Isso. Tem mais. Isso. É 11. E a vitória? Isso. Amém? Tem mais. Que a vitória, que é o milagre. Bate palmas agora. Deus abençoe você que tem uma fé nessa noite. Amém? Coloque aí sua fé, no seu dízimo, na sua primícia. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te abençoar. Deixa Deus tomar conta da sua vida. Amém? Os irmãos obreiros vão estar passando ali em Pelotas. Você gostaria de fazer um propósito? Irmãos, o pastor Daniel Farias me ligou não. Ele esteve aqui em casa hoje, durante a tarde. Amém? Passa lá em Pelotas. Durante a tarde. E ele me propôs a nós fazer um ensinamento para casais. Amém? E eu prometi, irmãos, que eu quero fazer aqui, amém, um seminário. Amém? Para quem gostaria de participar, para você estar aprendendo mais sobre princípios, irmãos, da palavra de Deus. Amém? Sobre o casamento, sobre união. Amém? Está fazendo aqui um dia todo, amém, de ensinamento para todos vocês. Amém? Escatologia para casais. Vocês vão estar aprendendo tudo. Quem acharia bom isso? Quem acharia bom? Amém? Por quê? Amém? Porque tem pessoas que são específicas para isso. Amém? Às vezes o pastor conhece, o pastor sabe, mas tem pessoas que, amém, dedicam a sua vida a aprender e a ensinar. É importante, não precisa você ser casado, não precisa. Amém? Você pode ser solteiro, você pode ser viúvo, você pode ser qualquer classe de pessoas, vai estar aprendendo, está perguntando também para o pastor, amém, aquilo que você também. Nós vamos estar, amém, marcando uma data. Ele queria fazer amanhã, mas achei que não ensina. Nós vamos fazer uma festividade, fazer um evento e fazer ensino para casais. Quem pode, amém, entender que amém? Glória a Jesus. Deus abençoe os irmãos. Lembrando que amanhã não temos culto, mas terça-feira estamos lá no bairro União. Amém. Glória a Deus. Já quero adiantar, irmãos, programação, amém, de final de ano, tá? Para os irmãos. Lembrar os irmãos que dia 25, amém, a gente não vai ter atividade. Vai ser quarta-feira, dia 25? Quinta-feira, né? Nós não vamos ter atividade nenhuma. Amém. Glória a Deus. Então vocês estão livres para passar com os familiares e parentes. E dia 1º, irmãos, virado do ano, aí nós temos o compromisso de estar fazendo uma vigília aqui na igreja, e estarmos juntos para receber o novo ano. Então gostaria da presença de todos os irmãos. Amém? A gente vai tratar alguns assuntos internos da obra de Deus, e eu peço aos irmãos que fiquem na oração, fiquem na observância, que nós vamos ter algumas mudanças também. Amém? Em relação ao ministério, à igreja, nós vamos estar fazendo uma reunião e passando todos os fatos para os irmãos, tá? Vamos estar organizando questão de documentação, de carteirinha, nós vamos estar passando tudo para os irmãos. Quem pode entender, amém? Então, irmãos, peço aos irmãos que compareçam, principalmente você que é obreiro, que é membro, não falte, amém? Deus abençoe a vida de todos vocês. Tem alguém que nessa noite você gostaria de aceitar Jesus? Eu tenho certeza que tem pessoas para aceitar Jesus essa noite.
Amém? Como é que o senhor tem certeza do seu lado? Amém? Porque Deus, Ele nos mostra. Amém? Tem alguém que nessa noite você quer reconciliar? Você quer aceitar Jesus pela primeira vez? Você quer fazer um concerto com Deus? Você quer ser um cristão para morar no céu? Tem alguém essa noite que você gostaria de decidir a sua vida? Eu sinto o desejo de entregar minha vida para Jesus. Eu sinto o desejo de fazer parte deste povo que vai morar um dia. Porque a Bíblia diz que nessa terra não vai sobrar raiz e nem ramo. Amém? Tem alguém para Jesus essa noite? Se tiver alguém para aceitar Jesus, para reconciliar ou para unir, venha à frente. Vamos estar orando por você. Amém? Cadê a primeira pessoa? Cadê a primeira pessoa que você quer aceitar, que você quer reconciliar ou você quer unir? Amém? Você está com a grande oportunidade essa noite. Se você quiser, levanta sua mão e vem aqui. Cadê você? Cadê você? Cadê você? Amém? Você que está afastado, gostaria de reconciliar. Amém? Vem aqui à frente, eu quero orar para você. Se coloca de pé, igreja. Amém? Eu tenho certeza que tem pessoas aí, amém, que é preciso aceitar Jesus. Tenho certeza. Amém? Glória a Deus. Vamos agradecer por mais um culto. Lembrando que depois do culto nós vamos estar celebrando a ceia. Eu peço que os irmãos estejam organizando a mesa da ceia aqui, para nós ganhar tempo. Amém? Para nós celebrar a ceia do Senhor. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, nós estamos aqui, Jesus, diante da Tua presença, diante da Tua face. Perdoa-nós, ó Deus e Pai, de todas as nossas fraquezas e miséria. Abençoa bem os irmãos e as irmãs, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Prospera, Senhor Jesus, livre de todo mal. Tu és o Deus vivo, Deus forte, Deus que tudo pode. Realiza, Senhor, meu Deus, meu Pai, a Tua obra por completa. É que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Sejam assim, com o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão, a consolação do Espírito Santo, seja com todos nós que vocês dizem. Está encerrado, em nome de Jesus, que Deus e Cristo nos abençoe.